Querido, nós queremos convidar você a pensar nessa noite com o tema: o que fazer quando não existir saída? Existe um momento na nossa vida que nós achamos que é o fim, achamos que não vamos conseguir continuar, não temos forças para continuar. Existem situações que às vezes nós programamos e não é aquilo que acaba no final não acontecendo aquilo que programamos. Muitas vezes estamos em lugares onde não gostaríamos de estar. E aquela sensação de estar naquele lugar indesejado. E a pergunta é: hoje, sua vida está do jeito que você gostaria? Quem está com a vida daquele jeito que gostaria, com todos os seus planos em dia, planejou e está acontecendo tudo da forma como hoje planejou? A vida é construída pelas nossas escolhas, pela escolha que nós fazemos, mas nem tudo o que nós vivemos, nem tudo aquilo que experimentamos é escolha nossa. Às vezes passamos por situações em que não escolhemos viver dessa forma, não escolhemos aquilo. E por isso então, a atitude mais inteligente que podemos ter é confiar em Deus. É depositar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, porque o Deus que nós cremos é um Deus que é ilimitado. Deus não tem limites e por isso nós precisamos confiar nele. E hoje eu convido você a aprender alguns princípios que vai nos ensinar a ficar, a não ficar de forma passiva. Quando as coisas acontecerem de forma que nós não planejamos, estivermos em lugar que nós não escolhemos estar, nós não podemos ficar passivos, chegar simplesmente à situação e dizer: não tem mais o que fazer, não tem saída, eu me entrego. Nós não podemos dessa forma agir. E diante disso, não podemos ficar passivos diante dos obstáculos, diante das situações que nós não planejamos. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, Filipenses, capítulo 1, versículo 3 em diante. Filipenses no capítulo 1, a partir do versículo 3, nós estaremos procedendo a leitura até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Versículo 8: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Versículo 10: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Quando o apóstolo Paulo, que é o escritor dessa carta aos Filipenses, ele redige essa carta endereçada àquela igreja, mas o desejo de Paulo não era escrever simplesmente a carta. O desejo do apóstolo Paulo era de estar na igreja, de visitar a igreja, uma igreja que ele havia fundado em uma das suas viagens missionárias. E ele então agora escreve essa carta. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, estava em uma prisão. Supõe-se que ele estava na prisão, uma prisão em Roma,
Alguns teólogos falam que ele estava em outro lugar, em Cesareia, talvez em Éfeso. Mas a corrente mais aceita é de que ele estava preso em Roma. Mas o fato é que ele estava privado da sua liberdade. E Paulo, o desejo dele, como eu disse, era estar na igreja aos filipenses, para juntos ali, ele falar, agradecer algumas doações, alguns donativos, aquilo que a igreja estava fazendo em prol do evangelho, através da vida de Paulo. Mas ao mesmo tempo orar com eles, demonstrar o seu amor, o seu carinho. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele começa então a escrever essa carta, e olha só, eu entendo que Paulo não estava feliz naquele lugar onde ele estava, mas ele demonstrava alegria, demonstrava felicidade de poder estar ali continuando, dando continuidade ao seu ministério através da redação de cartas. E não é difícil entender e enxergar a ação de Paulo, olhando no livro de Atos, onde fala ali, relata as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E durante as viagens missionárias, algumas igrejas que Paulo visitou, que iniciou, e uma delas foi essa igreja de Filipenses. E Paulo agora ele poderia parar e ver tudo o perdido por conta da sua prisão. É assim que muitas vezes acontece conosco, quando algo acontece na nossa vida que nós não planejamos. Planejamos algo e consequentemente as coisas não acontecem conforme gostaríamos. E aí nós simplesmente baqueamos, deixamos para lá. E era até compreensível, humanamente falando, era até compreensível se o apóstolo Paulo agora fala, poxa, eu estou preso por quê? Por causa da pregação do evangelho. Eu não cometi crime algum, e por conta da pregação do evangelho, por conta do cristianismo, eu estou aprisionado. Então Deus vai entender se eu simplesmente não falar nada, se eu simplesmente curtir a minha vida aqui, esperar os fins dos meus dias, ou de repente o dia que me soltar daqui eu vou visitar a igreja. Paulo poderia pensar ou se acomodar naquela situação. E é fácil acontecer conosco também de nos acomodarmos diante de situações adversas. E o que é pior, muitas vezes não nos acomodamos, começamos a reclamar, começamos a chorar, começamos a lamentar, começamos a murmurar. E o que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto, no versículo 3, o primeiro princípio que eu entendo aqui, Paulo se alegra. Ele fala no versículo 3, eu dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vocês. Paulo, no início da sua carta, ele fala, gente, quando eu lembro de vocês, eu dou graças a Deus, eu me alegro com isso. Eu demonstro alegria de ter um povo que iniciou a sua vida cristã, iniciou a sua caminhada cristã através de Deus me usar para essa viagem missionária, de estar plantando essa igreja. E se nós formos olhar o que aconteceu quando Paulo visitou no início da plantação da igreja de Filipos, o que aconteceu? Paulo chega, começa ali, Lídia, que foi uma das primeiras conversões, sua família, e de repente, na consequência ou sequência do seu trabalho, Paulo então expulsa um demônio, um espírito de adivinhação, e por conta disso, ele e Silas, que estava naquele momento, o que acontece? O texto vai dizer, lá de Atos capítulo 16, que eles foram, rasgaram as suas vestes, e eles foram açoitados, e colocaram eles no cárcere. Paulo poderia estar lembrando, se fosse, talvez, poderíamos pensar assim, poxa, eu não piso no pé nessa cidade nunca mais. Olha o que aconteceu comigo. Eu vim pregar a palavra e de repente isso acontece. Mas Paulo tinha amor, tinha zelo, tinha carinho, e dava graças a Deus. E ele vai continuar dizendo no texto que ele, em todas as suas orações, ele orava por aquele povo. Não simplesmente pelos donativos ou pelas doações, porque Paulo, quando ele agradece as doações, ele não fala que as doações eram para ele. Ele sempre entendia que a cooperação daquela igreja, a participação daquela igreja era em prol do evangelho, para o crescimento do evangelho. E por isso então Paulo
ao invés de reclamar, ao invés de ficar murmurando, Paulo começa então a agradecer. E nós entendemos que esse é o primeiro passo, é o primeiro princípio. Quando olharmos e vermos que tudo está perdido, não houver mais saída, o que fazer? A primeira coisa, se alegrar na presença de Deus, agradecer a Deus, ter uma vida de gratidão. O que Paulo lembrava? Paulo não lembrava dos problemas que aconteceram, mas Paulo lembrava que ali foi uma das maiores intervenções divinas na sua vida, aconteceu em Filipos. Paulo entendeu que quando ele e Silas estavam aprisionados, e eles à noite cantando, louvando a Deus ali naquele cárcere, quando eles foram libertos, da forma como eles foram libertos, ele entendia que era uma grande intervenção de Deus, e ele por isso então se lembrava nisso. Isso recorda quando o povo de Israel, no exílio babilônico, eles falavam que não tinha mais, vivia em tristeza, e eles não queriam mais, não lembrava mais, não tinha mais ânimo para adoração, mas eles começavam a lembrar naquilo que trazia esperança, aquilo que dava esperança de que eles tinham Deus que supria todas as suas necessidades. E Paulo lembra disso. Eu quero lembrar aquilo que é positivo, eu quero lembrar o que Deus fez na minha vida. Querido, quando tudo parecer perdido, querido, quando você não houver mais saída, você pensar não tem mais o que fazer, adore a Deus. Adore a Deus, demonstre alegria, se apegue naquilo que traz esperança, se apegue naquilo que no passado Deus fez na sua vida e com certeza continuará fazendo. Muitas vezes nos apegamos tanto nas coisas negativas, muitas vezes começamos a lembrar nas perdas, nas dificuldades que passamos, muitas vezes começamos a lembrar e só lembrar em coisas negativas na nossa vida, e começamos a lamentar e a murmurar, e Deus não quer isso. Com certeza, se você puxar para a memória, você vai ver e vai entender que Deus fez muito mais na sua vida do que as coisas negativas que estão acontecendo na sua vida. Portanto, o sentimento de Paulo nessa situação, ao invés de reclamar, ao invés de questionar a Deus, ele escolheu se alegrar. E é uma lição para nós. É o primeiro princípio que aprendemos nesse texto, de que ao invés de reclamar das situações adversas, nós precisamos escolher se alegrar na presença do Senhor. A alegria de Paulo foi a escolha que ele fez ali. Paulo poderia escolher outra coisa. Muitas vezes poderemos escolher também outra coisa humanamente falando, mas quando nós olhamos para o Deus que nós cremos, para o nosso grande Pai amoroso e ilimitado, o que nos vem à memória? É nos alegrar, porque Deus com certeza nos dará a resposta. Por isso, ao invés de ficar triste pelo que não gostaria de viver, Paulo se alegrou pelo que ele poderia fazer. O que ele poderia fazer? Eu não posso estar lá, eu não posso viver esse momento de comunhão com a igreja, mas eu posso escrever uma carta. Alguém pode levar essa carta a essa igreja, dar ânimo àquela igreja, demonstrar, falar tudo aquilo que eu penso, o carinho que eu sinto por eles, que eu estou orando por eles. Apesar da prisão, o apóstolo Paulo estava em ação, trabalhando. Ou seja, mesmo não podendo se movimentar, ele não ficou parado. Portanto, uma lição para nós: mesmo não podendo fazer aquilo que gostaríamos, não podemos nos curvar, não podemos parar, não podemos ficar passivos diante das dificuldades. Então, este é um grande exemplo do apóstolo Paulo para nós. Não conseguimos controlar tudo aquilo que acontece na nossa vida, mas podemos ajustar as nossas atitudes, agindo com sabedoria, mesmo em situações inesperadas. Mesmo quando algo inesperado acontece, nós podemos agir com sabedoria, e a sabedoria é agir conforme a palavra do Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos, as segundas situações, seguindo o versículo 3 e 4, ele vai dizer: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações.
O que eu aprendo aqui é que nós precisamos de ter uma vida de gratidão, independente da circunstância, independente dos momentos difíceis, precisamos levar uma vida de gratidão a Deus. E como já dissemos anteriormente, não focar apenas no problema, não focar apenas, dar muito ibope para as dificuldades. Precisamos dar ibope para quem realmente vai nos ajudar a superar os nossos obstáculos. E o apóstolo Paulo começa a sua carta dizendo que agradece a Deus toda vez que lembra daquele povo. Então, quando Paulo se lembrava do povo de Filipos, ele falava a Deus: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu aquele povo como irmão, como filhos amados do Senhor. Obrigado, Senhor, por aquela igreja que o Senhor permitiu que chegar lá e começar aquele novo trabalho. Obrigado a Deus por aquelas portas que se abriram ao Evangelho. Essa era a oração de Paulo. Paulo não ficava reclamando, estando ali na prisão. Paulo não ficava reclamando, Paulo agia de forma positiva. Mas o apóstolo Paulo, como já disse, ele tinha tudo para lembrar daquela cidade como algo negativo, mas ele preferiu lembrar como algo positivo, que o Evangelho começou ali. O Evangelho, o cristianismo iniciou-se através de uma das suas viagens missionárias, e Deus usou ele para iniciar o trabalho, e aquela igreja agora era uma igreja formada, uma igreja que precisava de acompanhamento, que Paulo agora manda essa carta. E essa carta direcionada à igreja de Filipenses, aos filipenses, ela não simplesmente ficou parada apenas aquela igreja. Essa carta era para as igrejas de um modo geral. Ela foi destinada à igreja de Filipe, mas ela passou por outras igrejas, como orientação, como demonstração de amor, de carinho, de devoção por aquela igreja, e falar um pouco da vida, do que estava acontecendo, que ele continuava lembrando, pensando aquele povo, dando aquela injeção de ânimo para que eles continuassem firmes. Porque, veja bem, o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, um grande missionário, um grande apóstolo, um grande pregador da palavra, de repente, por conta da pregação da palavra, agora estava numa prisão. Imagina os novos cristãos recém-convertidos, que começa agora também os cristãos sofrer a perseguição do Império Romano. E aí ele fala: poxa, né? Se o grande apóstolo Paulo, que é ele, foi preso, então, mas não, o apóstolo Paulo, com essa carta, com suas palavras, ele animava para que a igreja continuasse firme no propósito de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, continuar o caminho. Então, no entanto, o apóstolo Paulo nos ensina essa lição, nos mostra que a gratidão é uma questão de foco. Eu preciso focar na gratidão a Deus. Eu preciso focar naquilo que me traz esperança. Eu preciso focar no que Deus realmente fez e poderá ainda fazer na minha vida. Eu não posso focar apenas nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades, na situação que eu estou vivendo, que eu não escolhi viver. E nós, como seres humanos, temos a mania sempre de focar nas dores, nas dificuldades que sofremos. Mas Paulo fez o contrário. E Paulo nos ensina, esse texto, essa palavra do Senhor, ela nos vai ensinar o contrário. Ao invés de focar nas feridas causadas pelos açoites, ele focou na poderosa intervenção de Deus naquela cidade. Como disse, ele, a primeira vez que esteve naquela cidade, ele foi assaltado. E com certeza passou uma das maiores vergonhas que um ser humano pode passar. Rasgaram as suas vestes, deixaram eles nus em praça pública e foram açoitados. E colocaram ele no cárcere. Ele poderia lembrar disso, mas o que ele lembrava era a importância que aquela igreja tinha para o crescimento do Evangelho. A importância que aqueles irmãos de Filipos tinham para a vida, para o crescimento do Evangelho através daquela igreja e através do ministério de Paulo. Gratidão e oração são repositores de energia para continuarmos vivos, mesmo em situações que nós não gostaríamos de estar vivendo. Então nós precisamos levar uma vida de gratidão, levar uma vida de oração, levar uma vida de louvor e adoração a Deus, mesmo em situações adversas. Então precisamos ter uma vida
de adoração, de gratidão, independente da circunstância. Querido, seja grato ao Senhor, pois se você está vivo, é porque Ele está sustentando você. Aproveite esse momento para reavaliar os seus valores. O que você tem valorizado? O que você tem buscado primeiramente, dado como prioridade na sua vida? Quais são as prioridades que você tem? Será que você tem buscado como prioridade servir ao Senhor? Se alegrar na presença do Senhor? Será que você tem buscado como prioridade a adoração ao Senhor, estar na casa do Senhor? Ou será que você sempre tem outro compromisso? Engraçado, hoje conversando com o pastor Jardel, falando a respeito disso. Pessoas com compromisso na obra do Senhor, compromisso dentro do trabalho missionário da igreja. E de repente faltou, deixou aquele compromisso, falou assim: pastor, hoje eu não vou na igreja, eu não vou poder participar, não vou poder cumprir a escala, porque eu tenho um compromisso. E aí, em outra palavra, o que está querendo dizer? Que aquilo que ele tinha como compromisso na obra do Senhor, na verdade não era um compromisso. É agora que ele tem um compromisso e vai deixar. Então, queridos, nós precisamos ter como prioridade a obra do Senhor. Prioridade buscar ao Senhor. Prioridade adoração ao Senhor. Quais têm sido as suas prioridades? O que você tem buscado? O que você tem pensado naquilo? O que tem te trazido esperança? Portanto, seja grato ao Senhor. Aproveite o momento para ver quais são reavaliar os seus valores, aquilo que você tem valorizado. E às vezes muitas vezes precisamos perder algo, perder alguma coisa, para que possamos voltar, cair em si. Então, às vezes nós deixamos de lado as coisas espirituais, deixamos de lado as coisas que realmente têm importância de buscar a Deus em primeiro lugar, e começamos a buscar outras coisas em primeiro lugar. E aí, quando nós perdemos aquilo que para nós era o principal, começamos a lamentar, começamos a chorar, e muitas vezes colocamos até culpa em Deus, porque perdemos aquilo. Senhor, porque o Senhor permitiu isso? Mas Deus quer nos ensinar: caia em si, preste atenção, valorize o que é prioridade, valorize aquilo que deve ser valorizado. Quais têm sido as nossas prioridades? Olhe ao nosso redor e começamos a enxergar, que iremos enxergar o que realmente tem a prioridade na nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Então, pelo que você tem sido grato, o que você tem agradecido, quais tem sido o seu foco, no que você tem focado a sua vida, a sua busca principal, o que tem sido a sua busca principal. E a terceira coisa, ou o terceiro princípio que nós entendemos, que o apóstolo Paulo fala, ele agradece pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia e até agora. Paulo entende que aquela igreja era uma igreja que cooperava, os irmãos trabalhavam, os irmãos se esforçavam. E o que nós entendemos aqui, que nós precisamos ser participante, ativo na obra do Senhor, não um mero espectador. Você não pode simplesmente assistir um culto. Eu vou assistir o culto hoje. Eu preciso participar, eu preciso adorar, eu preciso ser adorador, eu preciso me disponibilizar na obra do Senhor, ser um participante ativo. De que forma você tem participado? Você tem participado com a sua vida, com os seus bens materiais? De que forma você tem participado? Você tem sido um participante ativo na obra do Senhor? Uma das coisas mais valiosas da nossa vida, que geralmente desprezamos, são as pessoas. Precisamos então valorizar as pessoas. Será que as pessoas têm olhado para você e você tem sido exemplo da forma como você tem lidado com as questões espirituais, da forma como você tem lidado ou tratado as coisas de Deus? Será que você tem sido exemplo? Será que vidas estão sendo transformadas, mudadas através da sua vida? E assim como disse o apóstolo Paulo, agradece a participação daquela igreja, a cooperação daquela igreja, e ele entende que a cooperação daquela igreja tem sido importante não para a sua vida, mas para o crescimento da obra do Senhor. E a pergunta é: o que você tem feito? Será que você tem cooperado para o crescimento do Evangelho?
Qual tem sido a sua cooperação para que outras pessoas sejam alcançadas? Querido, ninguém consegue viver sozinho. Ninguém existe sozinho. Mas infelizmente, quando tudo está dando certo na nossa vida, um emprego bom, a conta azul no banco, família bem, saúde bem, muitas vezes caímos no erro de esquecermos de agradecer a Deus. Muitas vezes esquecemos, caímos no engano de pensar que somos autossuficientes. Eu consegui isso, eu consegui aquilo. E nos esquecemos que foi o Senhor que nos proporcionou, que foi o Senhor que nos deu, que foi o Senhor que nos permitiu que conseguíssemos e conquistássemos tudo aquilo. E precisamos levar uma vida de adoração, de gratidão ao Senhor. Quando nós começamos a viver momento que não podemos ter o que queremos e nem estamos onde gostaríamos de estar, começamos então a enxergar que o que mais importa na vida é ser fiel ao Senhor. Então, quando tudo começa a dar errado, quando tudo começa a acontecer conforme nós não havíamos planejado e nós não queríamos, eu não quero isso, não era isso que eu queria, eu planejava estar em outro lugar, eu planejava estar em outra igreja, eu planejava viver outro momento, planejava outro trabalho, eu planejava passar num concurso e não era esse que eu queria, era outra. E quando começam as coisas a não acontecer, nós começamos então a buscar ao Senhor. Mas nós precisamos também aprender a buscar ao Senhor quando as coisas estão acontecendo, quando as coisas estão indo bem, quando tudo vai bem na nossa vida. Nós precisamos levar uma vida de gratidão ao Senhor. Ser fiel ao Senhor é ser participante na obra do Senhor, é se deixar usar para que vidas sejam transformadas e construir relacionamentos saudáveis, viver em comunhão com Deus e com a nossa comunidade, viver em comunhão com a igreja local, viver em comunhão com o Senhor, construir esses relacionamentos saudáveis. E por causa da cooperação, assim como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículos 5 e 6, ele vai dizer: por causa da cooperação de vocês, que vocês deram ao evangelho, desde o primeiro dia até agora, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra, querido, aquele que começou a boa obra na sua vida, vai terminar, ele vai completar. Se não completou, porque ainda não é o momento, se ainda não está do jeito que você quer, você está esperando, né? Eu tenho esperado no Senhor, tenho depositado no Senhor a minha fé, a minha esperança. Sei que algo virá, algo novo virá na minha vida, e nós precisamos, isso deve nos mover como fé em Cristo Jesus, como fé em Deus, como esperança que temos. E o apóstolo Paulo vai dizer qual é a nossa esperança. Qual tem sido a sua esperança? Se você espera viver tudo o que você espera está baseado no ministério terreno, você está pensando baixo, você está pensando pouco demais, porque a nossa vitória não é apenas terrena. Então nós precisamos pensar muito além de viver apenas positivamente, de ter conquistas aqui na terra. Mas o que nós precisamos como foco principal é a nossa maior de todas as conquistas, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. E quando nós levamos uma vida de gratidão ao Senhor, quando nós levamos uma vida de adoração a Deus, independente dos momentos difíceis, nós estamos construindo isso. E quando nós cooperamos com a obra do Senhor, quando nós disponibilizamos a viver os planos do Senhor para a nossa vida, entendendo que o melhor de Deus, o que Deus pensa a nosso respeito, o que Deus pensa como plano para mim, para a sua, para a nossa vida, é além das nossas expectativas. Ele está falando de algo que nós não podemos imaginar, é de um dia estar com Ele na glória da mansão celestial. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos continuar focado, não focar no problema, não focar na adversidade, não a focar nas circunstâncias que não era aquilo que eu planejei, mas focar em tudo aquilo que Deus fez, em tudo aquilo que Deus continua fazendo, em tudo aquilo que o Senhor poderá fazer na nossa vida e através da nossa vida, na vida das outras pessoas. Que sejamos canal de bênção
na vida de outras pessoas. E para concluir, nós queremos concluir dizendo que precisamos levar uma vida de gratidão na presença do Senhor. Toca para frente lá a conclusão. Ao invés de olhar para o que nós gostaríamos de ver, para aquilo que nós gostaríamos de ter, nós precisamos ser alegre, nós precisamos ser adorador, nós precisamos buscar ao Senhor. Paulo nos deixa grandes exemplos, nós não podemos esquecer que a igreja de Filipos, os filipenses, tinha péssimas recordações, mas Paulo não focava naquilo. O que Paulo focava é no que trazia esperança, no grande mover de Deus através da vida dele e na vida dele. Quando ele estava naquela igreja, ele focava nisso. E eu finalizo dizendo, queridos, precisamos focar naquilo que é importante. E o que tem sido importante na sua vida? O que tem sido mais importante? Será que os problemas, as dificuldades têm sido mais importantes? Que você tem gastado mais tempo focado nesses dilemas? Ou será que o agir de Deus na sua vida é o que você tem pensado? É o que você tem focado? É isso que deve nos mover, é isso que deve nos trazer esperança. Então todos nós temos as nossas limitações, mas se fizermos o que está ao nosso alcance, uma geração inteira poderá ser modificada, transformada através da nossa vida. Paulo mudou, transformou uma geração, e o apóstolo Paulo é lembrado até hoje como um dos maiores escritores, o maior de todos os apóstolos depois de Cristo. E nós não esperamos ser lembrados dessa forma, mas podemos ser lembrados por alguém, por ser usado por Deus, por ser o canal de bênção, de transformação na vida de uma pessoa, na vida de um querido, na vida de um familiar nosso. Que Deus possa nos usar para isso, em nome de Jesus.